Boa noite, a paz do Senhor. Nesse momento nós vamos dar prosseguimento, vamos continuar a compartilhar com você alguns desafios que a igreja tem enfrentado nos dias que nós temos passado, no momento que nós temos vivido. É fato que esses desafios eles não são uma realidade apenas nos dias de hoje. Eles já foram enfrentados pela igreja que foi constituída lá atrás, pela igreja primitiva. Mas eles vão se tornando cada vez mais vivos, cada vez mais presentes nos dias que nós temos vivido. E eu quero aqui de uma maneira muito simples e rápida compartilhar, assim como fiz no domingo passado, compartilhar com vocês alguns desses desafios que a igreja tem vivido, tem passado. Eu compartilhei com vocês no domingo passado que um dos desafios era justamente o casamento. Estabelecer, fazer com que as pessoas viessem a entender a complexidade e a importância do casamento. Esse é um dos desafios da igreja nos dias atuais. E nesta noite eu quero compartilhar com você que um dos desafios da igreja também para os dias atuais é estabelecer, fazer com que seja estabelecida, colocada, inserida a palavra de Deus para que esta seja direção para a vida daqueles que a ouvem. Um dos grandes desafios da igreja hoje é fazer com que as pessoas venham, além de ouvir, que elas venham a entender e que elas venham a realmente estabelecer aquilo que elas têm ouvido como normas, como regras, como realmente uma direção para que elas venham a conduzir a trajetória de suas vidas. Esse tem sido um grande desafio da igreja, porque hoje a igreja encontra-se num momento em que ela não pode se manifestar. Aliás, em que ela se priva de manifestar-se, porque uma vez que ela se manifesta a respeito daquilo que é certo, uma vez que ela se manifesta não sendo conivente com aquilo que o mundo traz, com aquilo que a sociedade implica que é certo, uma vez que ela se manifesta, então aí ela soa como realmente uma voz que muitas vezes é tida como a errada, é tida como aquela voz que não serve, é tida como aquela voz que a sociedade não ouve, e é tida como aquela voz que não serve como parâmetros para as nossas vidas. Mas a realidade é que, nos dias de hoje, infelizmente, a igreja num contexto geral, ela prefere não manifestar-se, porque afinal de contas, uma vez que ela se manifesta, e se ela se manifestar diante daquilo que é estabelecido na palavra como regra para a minha vida, como regra para a tua vida, então ela se torna inconveniente. Ela se torna de uma certa forma não aceitável pela sociedade. E aí ela paga realmente o preço de não atingir as suas metas, o preço de não atingir um rol de membros sustentável, o fato de não atingir aquilo que para a sociedade e infelizmente para algumas instituições religiosas é tido como resultado de sucesso. Meu querido, eu quero deixar claro aqui neste momento, nesta noite, para mim e para você,
que o sucesso, que a vitória que a igreja estabelece nos dias atuais não é medida através do número de pessoas que a seguem, não é medida através do número de aceitação, mas é medida através do fato dela transmitir única e exclusivamente a verdade. Única e exclusivamente a verdade. Haja vista que, sendo aceita ou não, mas é necessário que ela venha a transmitir a verdade. Mas a realidade é que nós vivemos num contexto onde a grande maioria das pessoas que fazem parte, que frequentam, né, que estão inseridas ao fato de frequentarem as reuniões, de ouvirem a palavra, a realidade é que a grande maioria dessas pessoas, elas têm o costume de apenas comunicar à sua liderança aquilo que elas de antemão já decidiram. Então, meu amado, as pessoas que ouvem hoje, as pessoas que se dispõem a fazerem parte de grupos, a estarem frequentando uma igreja, hoje elas comunicam para a sua liderança a sua decisão. Não importa para elas o que a palavra diz, e não importa para elas justamente o conselho, aquilo que muitas vezes aquele camarada ou aquela liderança que vai ouvir, aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja fazer, não importa para ela ouvir esse conselho, esse determinado conselho. Ela simplesmente se aproxima da sua liderança para comunicar. Olha, eu decidi isso, nós vamos fazer isso, eu e minha família vamos tomar esse passo, e aí por diante. O detalhe, meu amado, é que na grande maioria das vezes, e eu tenho vivenciado isso, as pessoas elas procuram a sua liderança, elas procuram a liderança daquele segmento que elas estão frequentando, justamente para comunicar a sua decisão diante daquilo que vai ao encontro dos seus desejos. Elas não procuram, na grande maioria, em hipótese alguma, elas não procuram para ouvir o que aquele que as tem liderado tem para falar, para ouvir o que justamente a palavra de Deus tem para determinar, para estabelecer para a vida delas. Mas elas procuram para somente comunicar uma decisão que vai justamente de encontro com aquilo que está no desejo dos seus corações. Independente de qual for a posição da palavra do Senhor, que, como eu disse aqui no início, é direção para as nossas vidas. Como eu disse aqui no início, é aquela que são as regras para que nós venhamos a ter uma vida bem-sucedida em todos os sentidos. Mas elas apenas comunicam aquilo que vão de encontro ao desejo do seu coração, independente de estarem alinhadas com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, independente, muito menos ainda, do conselho da liderança que as ouve. Independente. É bom nós deixarmos claro aqui que a revelação de Deus, a revelação do Senhor, ela traz propósitos e não confusão.
toda revelação vinda de Deus para a minha vida, para a tua vida, toda revelação vinda de Deus para a minha vida, seja em qualquer área que for, seja na área profissional, seja na área sentimental, seja na área emocional, seja na área espiritual, essa revelação vinda de Deus, nós temos que entender isso. Essa revelação vinda de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela traz propósitos. Ela, em hipótese alguma, em momento algum, ela traz confusão. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus, ele não estabeleceu normas, regras. Ele não deixou a sua palavra viva e eficaz para a minha vida e para a tua vida, para que nós viéssemos a ser confundidos. De maneira alguma, de hipótese alguma. Tudo aquilo que foi estabelecido por Deus através da sua palavra e que hoje a igreja é a grande responsável para transmitir isso, para deixar isso evidenciado para nós, isso não, em hipótese alguma, ela não pode trazer para nós nenhum tipo de confusão. Nenhum tipo de confusão. Mas ela exerce propósitos. Então toda a revelação dada por Deus para a minha vida, toda a revelação dada por Deus para a tua vida, então ela exerce propósitos, seja em qual área for. Deus não muda de opinião. Eu já passei aqui e já tive várias oportunidades de conversar com pessoas onde elas comunicam as suas devidas atitudes, elas comunicam, elas apenas nos procuram para comunicar as suas decisões e num breve período de tempo, justamente aquela decisão tomada, ela se torna uma confusão tão grande, onde há uma mudança de planos, de estratégias, de condutas. Não é possível que o meu Deus, não é possível que o Deus que nós servimos seja um Deus que mude de opinião de um dia para o outro. Não é possível. Não é possível. Deus estabelece, Deus se revela para a minha vida e para a tua vida, como eu acabei de dizer, justamente com propósitos e não com confusões. Então, se Deus estabelece, está estabelecido, está firmado. As pessoas, há um exemplo muito fácil, muito simples, para que nós venhamos a entender. Quantas pessoas já me procuraram dizendo que Deus havia falado para elas que elas haviam de se mudar de endereço, se mudar de local, se mudar de cidade e aí por diante. Ok? E eu aprendi uma coisa na minha vida, meu amado, que eu vou deixar aqui claro e deixar registrado. Quando você se dirige a mim dizendo que Deus falou com você, eu não vou discutir com você. Porque afinal de contas, se eu discutir com você, eu estou discutindo com Deus. Não foi Deus que falou com você? Se foi Deus que falou com você, então não tem como eu discutir com você a respeito das suas decisões. Porque afinal de contas você não vem me procurar por um aconselhamento, para uma devida tomada de decisão. Você vem apenas me comunicar que Deus falou com você. O exemplo que eu estou dizendo aqui para que você mude de cidade. Ok? Eu não vou discutir. Você vai fazer justamente a sua vontade. Você vai fazer justamente aquilo que vai de encontro aos desejos do seu coração. Estou dando aqui um exemplo. E aí você muda de cidade e, na grande maioria das vezes, no passar de um período muito pequeno, nós vemos que houve uma grande confusão. Na realidade, não era para haver se mudado. Na realidade, foi um passo dado, foi uma atitude tomada, foi uma decisão tomada, onde não foi levado em consideração os preceitos, aquilo que foi estabelecido por Deus. Não, foi levado em consideração os meus desejos. E aí
eu começo a enxergar que aquilo não era da vontade de Deus. Ora, se não era da vontade de Deus, ele não era da vontade de Deus desde o início. Porque o meu Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que se comunica conosco através da sua palavra, ele não muda a sua opinião. Então, se ele coloca, se ele revela para a tua vida, volto a dizer aqui um exemplo que eu estou dando, porque eu vivi muito isso. Se ele determina para a tua vida que é necessário que você mude de cidade, de endereço, ou seja lá o que for, então ele vai fazer com que aquilo que ele trouxe para você, ele vai fazer com que aquela revelação que ele deu para você permaneça. Mas é inadmissível que eu coloque isso para Deus, uma vez que ele me fala hoje para que eu venha mudar e amanhã que ele venha me falar que eu fiz a coisa errada. Não, meu amado, não. Nós, infelizmente, a igreja hoje, ela tem tomado atitudes, ela tem comunicado apenas as suas ações, porque a palavra não tem sido realmente regra para as suas vidas. A palavra não tem se estabelecido como regra para as suas vidas. E o grande desafio da igreja hoje é esse. O grande desafio da igreja é justamente, um dos grandes desafios da igreja hoje é justamente esse. É trazer ao meu entendimento, é trazer ao seu entendimento que muitas vezes a revelação vinda de Deus, ela não vai em contra os desejos do meu coração. Ela não compactua com aquilo que eu desejo. Mas cria-se aí uma grande barreira, cria-se aí um grande obstáculo, porque afinal de contas o líder vai ter que falar isso. Porque afinal de contas a igreja vai ter que colocar isso. Mas esse é o grande desafio. Nós não nos inserimos ao corpo, nós não tomamos a decisão de seguirmos, de termos o governo de Cristo sobre as nossas vidas, para que nós venhamos a tomar as nossas decisões independente de qualquer coisa. Não, é necessário que nós venhamos a entender que, uma vez que existe esse governo sobre as nossas vidas, toda e qualquer decisão que eu venha a tomar, ela tem que estar debaixo justamente dessa revelação, que traz propósitos e não confusões. E não confusões. E não confusões. Então, meu amado, eu aprendi a não discutir. Apenas esperar pelos resultados. Apenas esperar pelos resultados. Apenas esperar pelos resultados. E Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, a Bíblia diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Hoje, nós vivemos os dias que nós vemos dois contrapontos naquilo que se diz igreja, naquilo que se estabelece-se como igreja. Primeiro contraponto. O sacerdote que rejeita o conhecimento, e uma vez que ele rejeita o conhecimento, ele não transmite esse conhecimento para aqueles pelos quais ele tem como vinculados à sua liderança. Então, primeira coisa, existe esse sacerdote que rejeita o conhecimento e usa o poder da persuasão para dominar as pessoas em benefício próprio. Esse tipo de sacerdote, esse tipo de liderança,
ela não vai em momento nenhum confrontar você. Porque o objetivo dela é ter justamente o domínio do ser humano, o domínio dos seus sentimentos e aí por diante. Eu disse aqui e acabei de dizer aqui que as pessoas, quando se aproximam de mim e quando elas vêm com uma decisão tomada apenas me comunicar e não querer saber do meu conselho, eu ouço, não discuto, porque afinal de contas ela está dizendo que é Deus que falou com ela. Mais uma vez, que o resultado não é aquilo que ela, de uma forma premeditada, tomou como ação, aí, meu querido, aí justamente é o momento que eu entro para confrontar. Aí é justamente o momento que eu entro para dizer para ela que tudo aquilo que ela fez, que toda a decisão tomada, não estava absolutamente nada pré-estabelecido pela palavra do Senhor, e sim justamente pelos seus sentimentos e desejos. Haja vista que, e eu tenho presenciado isso, na grande maioria das vezes, a repercussão de tudo aquilo que você toma, muitas vezes são muito drásticas para a trajetória das nossas vidas. Então, muito cuidado, porque afinal de contas, a revelação, ela não está vindo baseada na palavra do Senhor, mas justamente nas suas emoções e nos seus desejos. Consulte o seu líder, fale com ele, peça a sua opinião, peça para que ele ajude você a buscar naquilo que é como regra para a sua vida, que é a palavra do Senhor, para que você tenha embasamento nas suas decisões, para que você, ali na frente, não venha se arrepender e não venha ouvir aquilo que você não queira ouvir, aquilo que é desagradável aos seus ouvidos. Esse sacerdote, meu querido, esse sacerdote que rejeita o conhecimento, mas que usa esse poder de persuasão para dominar as pessoas em benefício próprio, ele de maneira nenhuma vai confrontá-lo, seja antes ou depois das suas decisões, seja durante a trajetória da sua vida. Em nenhum momento, meu amado, durante os ensinamentos e as reuniões a qual você ali frequenta, senta, leva a sua família para ouvir, em nenhum momento você vai ser confrontado, porque não é intuito, não é objetivo desse sacerdote fazer com que você tenha o conhecimento. O intuito desse sacerdote é justamente dominar, para que ele tenha o controle absoluto de todo aquilo que você possa vir fazer. Ter o controle absoluto de toda a tua vida. Muita atenção, muita atenção. Agora, existe também o sacerdote que traz o conhecimento, que quebra barreiras, com relação àquilo que você acha, aquilo que você sente, aquilo que você quer. O sacerdote que deixa claro que as regras, que aquilo que é estabelecido por Deus através da sua palavra é imutável e não se molda aos meus caprichos. Mas esse sacerdote, ele muitas vezes, ele tem enfrentado, principalmente nos dias atuais que nós temos vivido, ele tem enfrentado uma luta muito grande. Ele tem enfrentado no seu íntimo uma luta muito grande. E, meu amado, com toda a humildade, eu tenho enfrentado essa luta. A luta de tentar trazer, de uma maneira muito simples, como sempre, o conhecimento àqueles que me ouvem, para que eles venham a tomar direções nas suas vidas baseadas na palavra do Senhor, e não em achismos e vontades próprias.
Mas eu tenho enfrentado isso, e sei que muitos outros também têm enfrentado isso, por deixar claro e para fazer com que venha prevalecer a vontade do Senhor, a revelação vinda do Senhor. Eu tenho enfrentado, e sei que muitos outros têm enfrentado o grande desafio de sermos, de nos sentirmos sozinhos, assim como João Batista, clamando no deserto, para que nós viéssemos a endireitar as nossas veredas. Esse é o grande desafio, esse é um dos grandes desafios da igreja. Esse é um dos grandes desafios da igreja. Ainda que ela se sinta só, ainda que você, meu amado, e eu, como liderança, venhamos a nos sentir só, como uma voz que clama no deserto, endireitai as suas veredas. Endireitai as suas veredas. Ainda que nós venhamos a nos sentir sozinhos, tentando, lutando, para que a palavra do Senhor, para aquilo que Ele deixou como regra para as nossas vidas, seja realmente aquilo que venha a nortear, a dar direção, a ser estabelecido como direção para as nossas vidas. Ainda que nós venhamos a nos sentir só, pregando isso, tentando estabelecer isso, nós vamos ser comparados a João Batista, como aquela voz que clamava no deserto: endireitai as suas veredas. Endireitai as suas veredas. Nesta noite, eu quero aproveitar a oportunidade para deixar claro aqui que o meu posicionamento como líder, que o meu posicionamento como pastor, ainda que eu esteja só, que o meu posicionamento como pastor, como líder, é deixar claro que essa vontade, que essa revelação estabelecida por Deus, ela é imutável. E ela não vai se moldar aos seus prazeres. Ela não vai se moldar aos seus caprichos. Ela não vai se moldar às suas realidades. Não. Nós temos que endireitar as nossas veredas para que nós venhamos a estabelecer isso como regra de vida para cada um de nós. E para que nós venhamos a ouvir e a experimentar a verdadeira revelação vinda dos céus. Voz que clama no deserto, sozinho, endireitai as suas veredas. Endireitai as suas veredas. E é isso que eu deixo aqui nesta noite como um dos grandes desafios da igreja. Ainda que se sinta só, ainda que se sinta única, mas é importante, é fundamental deixarmos claro, como homens e mulheres do Senhor, que é necessário que as pessoas, que é necessário que aqueles que nos ouvem, que é necessário que aqueles que compartilham da mesma fé que nós, venham a entender que somos nós que temos que endireitar as nossas veredas. E que não é cabível que a palavra do Senhor venha a se moldar aos nossos achismos, aos nossos caprichos e às nossas mazelas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Uma boa noite. Amém. E graças a Deus.